Oi, crianças. Bom, chegamos a mais uma semana concluída, né? Chegamos na aula de ciências, última aula da semana, né? Primeira aula do módulo 2, a tia esqueceu de avisar, mas a gente já está no módulo 2, né? E em ciências, no primeiro capítulo lá, ele vem falando sobre a água. Mas que água é essa? A água que nós temos no nosso planeta. A quantidade de água que nós temos no nosso planeta. E uma coisa muito importante é saber que a água é um recurso, é o recurso mais importante que nós temos. Pra vocês terem noção, toda vez que um pesquisador, um cientista, começa a estudar vidas além da Terra, a primeira coisa que eles procuram nos outros planetas é se existe água. Que ela é a base, né? Sem ela, não tem como existir outros seres, outras vidas. E, olhando para o nosso planeta, a gente percebe que nós temos a água salgada e a água doce. A água salgada a gente encontra onde? Nos mares e oceanos, né? Na praia. A gente gosta muito de ir, né? A água é salgada. E a água doce? No rio. Lagoas, cachoeira. Só que tem uma coisa muito importante. Nós temos uma quantidade de água salgada muito maior do que de água doce. Infelizmente. Então, a gente pegar o nosso planeta, a gente tem 70%. A quantidade maior é água salgada. 30% é de água doce. Esses lençóis subterrâneos e as geleiras são fontes de água doce. A diferença é que os lençóis subterrâneos, a palavra subterrâneo já lembra sub, abaixo. Então é abaixo do solo. É aqueles lençóis d'água que se formam com a chuva, né? A chuva, ela penetra o solo e vai formando por debaixo dele uma camada que a gente vai chamar de lençóis d'água. E claro, a gente sabe muito bem que a chuva não é salgada, né? Ela vem doce. Então, aqui a gente encontra água doce. E nas geleiras também são água doce. Só que elas estão em estado o quê? Sólido, né? Elas estão em formato de gelo. Então, a gente também não pode, aqui a gente não pode utilizar essa água para usar, porque ela está lá congelada. Mas a água do rio, de lagos e esses dos lençóis subterrâneos aqui, o homem utiliza, né, para beber, para cozinhar, para tomar banho. Porém, essa água ela tem que ir primeiro para uma estação de tratamento, para ser tratada com produtos específicos, para depois estar pronta para o consumo, né? Pronta para o ser humano utilizar. Então, eu deixei para vocês os vídeos, para vocês observarem, né, essa separação, onde eu encontro água salgada e água doce. E vamos reforçar que a gente precisa, mais uma vez, cuidar disso daqui. Até porque é a menor parte e é a parte fundamental para a nossa sobrevivência. Façam as atividades do livro, assistam os vídeos do YouTube e até breve, né? Porque quem sabe daqui a alguns dias tudo isso vai acabando, vai terminando essa confusão toda na nossa vida e a gente volta para a escola. Tá bom? Beijos, até a próxima semana. Oi, meus amores. Vamos terminar a semana falando sobre a água. A água na Terra, né? E a água é um dos recursos mais importantes da Terra. É tão importante que quando os cientistas procuram por indícios de vida em outros planetas, uma das primeiras características que eles observam é se existe água, né? Então, assim, sem água fica impossível a existência. Bom, a água na Terra. E aí eu deixo para vocês a imagem da visão, da vista da Terra de cima, né? Lá de cima do... E aí, a Terra tem cerca de 71% de água. Apesar da grande quantidade de água existente no planeta Terra, a maior parte dela não é própria. Quer dizer, eu não posso consumir, né? Ela não é própria para o consumo das pessoas e de outros seres vivos. Cerca de 3% dessa água toda é a água doce.
E aonde eu encontro essa água doce? Em rios, lagos, represas e lençóis subterrâneos. E cerca de 97% dessa água é a água salgada, que se encontra em mares e oceanos. Essa foto que vocês vão ver aqui embaixo, que eu coloquei, para representar a água salgada, é uma foto da Salina, em Arraial do Cabo, uma cidadezinha aqui perto da gente, né? A Salina, ela recebe essa água do mar e armazena essa água em reservatórios rasos, onde recebe a luz do sol e os ventos. Com isso, a água vai evaporando com o passar dos dias, e no fundo dos reservatórios só sobra o sal presente naquela água. Depois desse processo totalmente natural, o sal é removido e levado para as indústrias. Então o sal que a gente utiliza lá na nossa cozinha, né? E a mãe, a vovó, a tia utiliza para cozinhar, ele vem da natureza. Ele vem da água do mar, que é totalmente salgada, imprópria para o consumo, porque você não consegue beber aquela água, né? E ele, depois que ela fica ali um certo tempo dentro desses reservatórios, o próprio sol e o vento, que também são elementos da natureza, acabam finalizando o processo, eliminando a água que tinha e só deixando no fundo do reservatório o sal. E aí, depois disso, as pessoas que trabalham nessas salinas removem esse sal e levam para a indústria. Para aí sim ele ser limpo, ser refinado, para chegar dentro das nossas casas. A água doce, eu posso encontrar elas em quê? Nos rios, lagos, lagoas e nos lençóis subterrâneos. E o que seriam esses lençóis subterrâneos? São regiões do subsolo, onde a água da chuva se acumula, formando os reservatórios. Nós usamos essa água doce depois que ela é tratada. E aí ela chega nas nossas casas, né? Ou nas escolas e em qualquer outro lugar. Mas antes dela ser utilizada para consumo, ela precisa ser tratada. Ela precisa ser levada para uma estação de tratamento, para que essa água seja tratada com produtos específicos, para ela ficar totalmente limpa. Mas eu só posso utilizar a água doce, a água que eu encontro na natureza, mas que ela está lá na nascente, a água de uma lagoa, a água de um rio, porque a água da praia eu não posso pegar. Essa não tem como. Outra maneira de encontrar essa água é nas geleiras. É uma grande parte, uma maior parte dessa água encontrada nas geleiras, ela é doce também. Só que ela não é utilizada para o consumo, né? Porque ela está em estado sólido, né? Ela está ali em forma de gelo, de pedras, então ela não é utilizada para o consumo. Mas a gente também já sabe, por estudos, que por conta desse aquecimento todo do sol, né? Esse aquecimento global, essas geleiras, elas estão se desmanchando, porque a cada dia o sol fica mais forte, chega mais forte ao nosso planeta. E aí essas geleiras, elas estão se desmanchando, estão se derretendo. E aí essa água acaba se juntando às outras. Bom, chegamos ao final de mais uma semana, juntos e ao mesmo tempo separados, mas só fisicamente, né? Porque a tia lembra de vocês todos os dias, lembra de cada um, né? E a gente já até sente falta um do outro, por ter tantos dias aí, tanto tempo afastados, né? Mas ainda é necessário esse afastamento. Mas vamos pensar o seguinte, afastados somente fisicamente, porque no coração a gente leva todo mundo, tá? Beijos, até breve, vamos colocar assim. Fiquem com Deus.